Muito bom revê-los em mais um momento, em mais um encontro da família do Jardim América. Antes de continuarmos, eu gostaria de fazer um convite em especial para os membros da igreja. Na próxima quarta-feira nós teremos a leitura de alguns assuntos da ata, e eu pediria que, por bondade, os membros batizados da igreja estivessem presentes, para que nós tenhamos essa leitura. Por favor, abra a sua Bíblia neste momento, no texto que meditaremos nessa noite. Romanos, capítulo 8. Existem algumas tarefas em casa que são rotineiras. Tem muitas tarefas, mas algumas parece que são frequentes. Algumas dá para levar, outras não. Algumas nós gostamos, outras não, mas elas precisam ser feitas. E lá em casa nós temos ali a Silmara, eu, o Marquinhos, o Rafael, o Tobias, mas o Tobias não pode ajudar muito, ele só come e dorme. Mas a gente, entre nós quatro, nós fizemos um projeto de todos trabalharmos, porque a casa é nossa, né? De nós quatro. Então, os meninos têm as tarefas, eu tenho a tarefa. E uma das coisas que eu me sinto mais tranquilo, e eu acho até terapêutico, é lavar louça. Não sei quanto a gente gosta disso, mas tem gente que gosta de passar roupa, outros... Não é que gosta, né? Mas assim, se é para fazer, então eu prefiro passar roupa, prefiro lavar roupa, prefiro passar o aspirador, eu prefiro... Existem tarefas, né? Que algumas são mais, assim, interessantes para a gente. E eu me sinto mais à vontade para lavar a louça. E eu já falei para a Silmara, deixa a louça lá, que vai ser comigo. Às vezes eu chego em casa, ou de manhã cedo quando eu levanto, e ao meio-dia ali, quando eu estou em casa, eu sei que ela vai chegar, ela não gosta muito de ver a pia suja de louça, então, se eu não posso, eu peço para os meninos. Mas uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode deixar a louça para depois. Né, professor Gabriel? Não pode deixar para depois, porque se deixar para depois, não vai resolver o problema. O que vai acontecer se ficar para depois? Vai ficar assim. Vai acumular e vai ficar pior. É algo que está ali, é inevitável. Então, eu vou lavar a louça porque é preciso. E eu não quero que aumente. Né? E vai ter que sujar outra vez, vai ter que lavar, enfim. Mas o grande problema é quando a gente trabalha na procrastinação, vai adiando. E a gente acaba, eu lavo porque é preciso. Agora, eu às vezes não quero lavar. Não vou deixar para depois, e aquilo vai acumulando. Para fazer o que gosta, o que você gosta, muitas vezes, você tem que fazer o que não gosta. E isso é difícil da gente assimilar. É meio complicado. Só que, às vezes, a gente não faz o que não gosta, ou não faz o que precisa, e deixa lá. E o grande problema é quando isso é uma coisa ruim, ou uma coisa que está fazendo mal para a gente, ou uma coisa que vai nos trazer um prejuízo, mas a gente fica adiando uma atitude errada, um defeito, uma debilidade que precisa ser trabalhada, alguma coisa que nos prejudica. A gente vai adiando, a gente não quer, porque não quer mexer com aquilo, eu não quero, é amanhã, depois. E sabe o que acontece? Essas coisas vão ficando na vida da gente, e a gente se acostuma com aquilo. Sabe, uma coisa muito séria, nós nos acostumamos com mau cheiro. Você já percebeu isso? Logo que eu cheguei em São Paulo, e eu passava próximo ao Rio Pinheiros, ao Rio Tietê, eu ficava assim incomodado. Naquela época não tinha carro, eu descia
ali na rodoviária do Tietê, pegava o ônibus e ia para casa, né? Quando chegava de casa, o ônibus passava, e eu sentia aquele cheiro do rio Tietê, do rio Pinheiros, eu ficava incomodado com aquilo, falava, nossa, que cheiro de esgoto isso aqui. E alguém me disse, isso aqui já foi um rio, já teve peixe, o pessoal nadava aqui. Eu falei, meu pai. Só que eu cheguei aqui em 1983, aliás, cheguei em 82 para fazer o vestibular na faculdade, e depois voltei para fazer a faculdade, e desde 82 eu não voltei mais para a minha terra, e eu me acostumei com o cheiro do Tietê e com o cheiro de Pinheiros. Eu passava lá e para mim, normal. E o cheiro continua, às vezes até ficou pior. E sabe o que acontecia? Às vezes, muitas vezes, eu morei durante muito tempo próximo a essa ponte aí da Estaiada, lá na Avenida Roberto Marinho, né? Que dá acesso à Marginal Pinheiros, ali no começo, essa ponte aí que virou um cartão postal de São Paulo. Mas eu morava bem ali perto, no Brooklyn, e eu acessava ali praticamente para ir às minhas atividades, e passava do lado do Rio Pinheiros. E quando a gente chegava de viagem, a gente chegava em São Paulo e já chegava pelo Rio Pinheiros. E quando nós entrávamos na Marginal, e eu gosto muito de São Paulo, gosto muito daqui, a minha esposa é de São Paulo, mas tinha uma característica. Nós sentimos aquele mau cheiro do Rio Pinheiros, e a gente dizia, que bom, chegamos em casa. O cheiro se tornou peculiar e não tem problema. Parecia que era normal, mas não era normal. Tem coisas na vida que há muito tempo estão cheirando mal, essa é a expressão, e nós estamos deixando essas coisas aí. Então, se você que está me assistindo por nosso canal, na rede social, está levando alguma coisa que está te fazendo mal e está adiando, procrastinando, postergando para resolver, para mudar, você vai achar que vai se resolver sozinho, é hora de mudar de atitude. Porque esse cheiro mal, apesar de você ter se acostumado, ele não faz bem para você e talvez já esteja destruindo a tua vida. E qual que é a grande mensagem de Deus para nós? Vamos para Romanos capítulo 8. Vamos ler alguns versos, hoje e na quarta-feira a gente continua também. Nós vamos assim, nesses períodos de quarta e domingo, quando eu estiver com você, nós vamos estudar temas baseados em capítulos da Bíblia que nos trazem mensagens importantes e principalmente mensagens diferenciadas para nós. Estudamos sobre o capítulo 12 de Daniel, alguns cultos, agora vamos estudar sobre o capítulo 8 de Romanos. Vamos lá, Romanos 8, a gente começa lendo o verso 1, depois do 4 ao 9 e depois o 13. Vamos lá, o verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, verso 4. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí Paulo continua. Porque os que se inclinam para a carne, o que fazem? Cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E aí Paulo continua. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra quem? Contra Deus. E aí, os que estão na carne, Paulo diz, concluindo, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque, Paulo diz, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, e aí ele está dando uma outra alternativa, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Você percebe que Paulo usa algumas argumentações importantes e nós
precisamos entendê-las nessa noite. A primeira argumentação importante e necessária para nós é a que ele coloca no primeiro verso, no verso 1. Ele fala: existe a possibilidade da condenação. Nós estamos condenados. Nós estamos marcados pela condenação, pela nossa situação. E ele depois, em outros textos anteriores, ele fala sobre isso. No capítulo 6, capítulo 7, que é sobre a questão do pecado. No capítulo 13, inclusive, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele fala. Mas aqui Paulo está dizendo para nós, a condenação não precisa existir em nossa vida. Qual é o momento que eu estou livre da condenação? Qual é o momento? E ele fala para nós, no texto: nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, há uma coisa muito importante aqui: a escolha e a consequência. Isso Paulo está deixando muito claro para nós, e é importante nós entendermos, porque quando ele fala para nós aqui sobre essa situação, ele está querendo ajudar a gente a entender que a escolha que nós temos, ela terá consequência. Se nós estivermos em Cristo, nós seremos libertos da condenação. A condenação já foi definida, a situação já foi marcada. Ok, mas o que eu posso fazer? Existe uma saída, e a saída é em Cristo Jesus. Então nós temos que entender o seguinte: a palavra condenação, catacrima, é uma sentença condenatória, é uma sentença, condenação, já está definida. E na sequência, Paulo diz para mim o seguinte, ele usa uma colocação ali, em Cristo, é uma preposição primária, para a gente entender como ele escreveu no grego, nós temos ali a palavra grega em. É uma condenação, é uma preposição primária que denota posição fixa de lugar, de tempo ou estado. Quando ele fala ali em Cristo, não é simplesmente dizer, é em Jesus, é ser membro de uma igreja, ter um crucifixo no pescoço. Ele fala assim, estar no, e é o mesmo contexto do que Jesus fala em João capítulo 15. Permaneça em mim, o em mim. Essa preposição em quer dizer junto, com, presente. Não é distante, não é superficial, é uma posição de lugar, de tempo ou estado. Em Cristo é algo muito mais do que simplesmente uma relação de reconhecimento. É uma relação de conhecimento pela experiência de andar junto. E daí ele usa uma outra palavra, andamos, peripatel. Ali a expressão andamos é fazer o próprio caminho progredir, fazer bom uso das oportunidades, regular a própria vida, conduzir a si mesmo, comportar-se, conduzir-se pela vida. Então, o texto que Paulo está querendo falar para nós aqui, o contexto, aliás, do verso bíblico, quando ele fala assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andamos, é o peripatel, o grego. O que significa isso? É quando eu faço o meu próprio caminho, não é simplesmente o ato de caminhar, eu faço o meu próprio caminho, é uma escolha que eu faço, eu decido fazer isso, e é progredir, não é só um momento, é progredir, é um processo de progressão. E aí ele diz, fazer bom uso das oportunidades, regular a própria vida, conduzir a si mesmo, é esse o andar. E ele fala assim, você pode andar segundo a carne, ou segundo o Espírito. Novamente Paulo dá a opção. E o que ele quer dizer com carne aqui, o sarx do grego? Nessa expressão do sarx, da carne, que ele diz ali, andar na carne ou andar no Espírito, ele está dizendo que o contexto de carne ali, não é a carne física somente, a carne física do corpo humano, ele está dizendo a natureza sensual do homem, a natureza animal do homem, essa natureza animal com desejo ardente que incita a pecar. É isso que nós temos como característica em nossa vida, é isso que nós temos como característica como ser humano. E o grande problema é quando eu
eu escolho esse caminho de andar nesse ambiente, dessa natureza, que ali na expressão dos sarcos que Paulo diz, eu estou alimentando esse desejo de pecar, eu continuo ali, eu continuo com essa atitude, eu estou andando por um caminho que ele vai continuar cada dia mais na sequência. Ou eu posso andar esse caminho no Espírito, e o Espírito que ele está falando é o Espírito Santo. Várias vezes ele cita a questão do Espírito Santo. E o que seria estar em Cristo então? Que ele fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O estar em Cristo, ali presente, é permitir que o Espírito Santo ilumine você, dirija você, aconselhe você, e ouvir a voz do Espírito Santo. Eu ando com o Espírito, eu busco ouvir o Espírito, eu busco conhecer a palavra de Deus, eu busco conhecer a vontade de Deus, eu oro, eu vou à igreja, mas a minha carne, ou seja, a minha tendência ao pecado, continua ali querendo ter espaço. Então, eu vou andar nessa tendência, ou vou andar no Espírito. E ali, uma outra palavra que ele usa, cogitam, é o foronel. Esse cogitam que ele usa ali, é dirigir a mente para algo, procurar esforçar-se por cuidar dos próprios interesses, ou vantagens, ser do partido de alguém ou apoiá-lo. Então, novamente, andar e cogitar. Esse andar e cogitar é exatamente quando eu determino esse processo por minha natureza pecaminosa ou pela influência do Espírito Santo. Só que isso, gente, é uma luta. E por isso que Paulo diz, escolha e atitude para esse processo acontecer. Você veio para cá, foi uma luta para você aceitar vir aqui ou assistir esse vídeo, mas você tem que fazer uma escolha. E essa escolha foi aonde você vai dedicar tempo, onde você vai dedicar esforço, onde você vai dedicar a sua vida. Vai ser na tua natureza, que está ali te levando para longe de Deus e para fazer coisas ruins, ou ouvir a voz do Espírito Santo, que não é algo natural em você. Mas essas duas tendências dependerão da tua escolha, e essa escolha vai ser uma luta para você, não vai ser algo assim que você vai levantar, vai dizer, que bom, hoje eu quero ser cristão, eu quero servir Jesus e seguir a vontade de Jesus. Não, você vai levantar com a maior vontade do mundo de fazer coisa errada, de se afastar de Deus. E esse cogitar é onde Paulo diz, ali é onde eu dirijo a minha mente para algo. O que eu vejo, o que eu escuto, o que eu penso, sou eu que decido. Eu não posso, eu já falei isso para vocês aqui, nós já estudamos sobre isso, eu não posso evitar que os pensamentos venham. Se eu tentar, é que eu vou pensar mais, se eu tentar evitar que eles venham. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso administrar meus pensamentos. Então, quando eu tenho pensamentos fomentados, alimentados, impulsionados, potencializados por essa carne que Paulo fala, que é a minha natureza pecaminosa, eu tenho duas escolhas. Ou eu continuo, eu cogito isso, eu ando nisso, e vou ali pensando mais, e até planejando depois como é que eu vou fazer isso. Ou eu coloco meus pensamentos, eu cogito, eu estou no Espírito, pensando nas coisas do Espírito, nas promessas de Deus, nas consequências do pecado e do que o pecado pode trazer para mim, e me libertando dessas possibilidades, desse cheiro mau que às vezes está na minha vida. Mas eu preciso dirigir a mente para algo, e eu vou procurar, e ali tem o Fronel, ele fala para você que tem que se esforçar. Esse é cogitar, é esse o cogitar que Paulo fala. Mas aí ele usa uma palavra na sequência, que ajuda a gente a entender por que ele está falando isso. Ele fala sobre pendor, que é o fronema. Você tem o fronel, é umas palavras diferentes do grego, né? Que é o cogitar, e você tem o pendor. Cogitar é quando você pensa a respeito. Mas o forema, ou forema, é aquilo que você tem em mente, os pensamentos e propósitos, aquilo que já está ali, que é a nossa natureza pecaminosa. O meu pendor, a minha tendência, que não precisa de ajuda, eu já nasço com aquela inclinação.
E qual que é a nossa inclinação? O que Paulo diz ali para nós, no texto? Qual que é a minha inclinação natural? É para as coisas de Deus? Ou para as coisas próprias da carne? Qual que é, queridos? O que diz o texto ali? Porque o pendor da carne é o quê? Acho que é o verso 7 que fala, ou o verso 6. O pendor da carne é o quê? Inimizade. Então, o que o forema, ele me leva? Para onde que ele me leva? Qual? O pendor, o que tem naturalmente na minha mente, para onde ele me leva? Para perto de Deus ou para longe de Deus? Para longe de Deus. O que naturalmente o Marco quer, desde que levanta, e naturalmente tem na natureza dele? Se aproximar de Deus ou se distanciar de Deus? Ele diz ali, por isso o pendor da carne é inimizade com Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que não pode agradar a Deus? Porque Deus se entristece ao ver um filho dele, uma filha dele, alimentando esse mau cheiro, essa natureza pecaminosa, andando e cogitando a natureza pecaminosa, e se alimentando por quê? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque qual que é o final? A morte eterna. E Paulo diz, vocês não estão na carne, mas no Espírito. Então, quando alguém aceita Jesus, louvado seja Deus por isso, recebe por sua graça a justificação pela fé, se arrepende dos seus pecados, ele é chamado para o reino de Deus, só que ele precisa ter um compromisso de não continuar na carne, não continuar com essa tendência para a natureza pecaminosa. Ele tem que se esforçar, e essa é a luta, para continuar os pensamentos e o relacionamento com Jesus. Romanos 8, 31 e 37. Olha só que promessa maravilhosa Deus tem aqui para nós. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está dizendo, olha, eu apresentei para vocês uma situação crítica, pendor para o mal, tendência natural para o mal, tendência natural para ser inimigo de Deus. Agora eu quero te apresentar uma mensagem de esperança, e uma alternativa segura. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está lutando sozinho, provavelmente já foi vencido ou será vencido. Mas se você lutar nessa sua relação, dependendo de Jesus e com Jesus, ninguém pode ser contra você. À vista de tudo que você ouviu ali, não se amedronte. Mas tenha certeza, eu não posso ficar sozinho. Por que eu não posso ficar sozinho? Porque a minha tendência é para o mal. A minha tendência é para o mal. E aí ele continua. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio de quem? Daquele que fez o quê? Que já nos amou. Queridos, você já é um vencedor, você já é uma vencedora. Porque Jesus Cristo morreu por você. Mas, por favor, não lute sozinho. Essa luta já existe, queira você ou não, mas não a lute sozinho. Esteja mais próximo em Cristo. Por isso que você não precisa viver uma condenação que já foi estabelecida pelo rumo do pecado. Eu tive um cachorro da raça genérica, que ele tinha o costume de dormir no porão da casa, principalmente quando soltavam fogos de artifício. E tiroteio, porque eu morava num bairro bem complicado, então às vezes tinha tiroteio. O Ted se enfiava lá para o porão. Acontece que lá no porão tinha uma família de ratos que moravam lá. E os ratos no Rio Grande do Sul, minha gente, são muito grandes. Acho que é mistura de rato com cavalo, alguma coisa assim. É grande, é um ratão muito grande, é rato grande. As ratazanas lá. E quando o Ted entrava lá no porão, se espremia e entrava lá, os ratos queriam tocar ele de lá. Então era uma briga, era uma barulheira, gritaria, ele latia. Eu dizia, mãe, o Ted está lá no porão, os ratos estão batendo nele. E era certo. Ele entrava, tomava uma surra e voltava humilhado. Meu pai fez uma casa para ele, bem embaixo da minha janela, assim, uma casa bonitinha.
E o Ted ficava lá na casa. Só que era um tempo, voltava para o buraco, tomava uma surra dos ratos, saía de lá, ficava na casa. Cachorro da raça genérica não tem muita dificuldade para você alimentar. E a gente dava uma bacia com resto de comida e polenta para ele. Ele comia todo dia aquilo, que quase lambia o alumínio da bacia também. Mas um dia eu percebi que o Ted comeu um pouco da comida e deixou um pouco da comida na bacia. Aí, depois de alguns momentos, ele estava na casa dele, entrou na casa assim, eu olhei pela janela, eu vi que um dos ratos saiu daquele buraco do porão, veio lá, deu uma cheirada aqui, cheirada ali, foi lá e comeu a comida do Ted. O Ted não fez nada, ficou dentro da casa, mostrou os dentes para ele assim, mas como se o rato não estava nem aí, já tinha dado uma surra nele umas 2, 3 vezes, né? Aí o rato voltou, chamou o resto da família e eles comeram o resto da comida dele. Isso se repetiu vários dias. Eu pensei, ponto, a autoestima do meu cachorro está no pó. Não tem nem mais amor pela comida dele. Mas ele estava usando uma estratégia. Porque depois daquele dia, nunca mais os ratos brigaram com o Ted. Ele começou a dividir a comida dele com os ratos. Eu não sei, eles comiam juntos ali naquela panela. Virou uma família. E o Ted não entrava mais no porão só quando tinha fogos. Ele entrava e ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias lá no porão. Era fresquinho, escuro, acho que ele gostou. Acontece que ele tinha a casa dele, tinha até um edredom velho que a minha mãe colocou lá para ele. Ele deixava o edredom, deixava a casa e ficava no porão, no escuro, com ratos. O meu cachorro não era um rato, mas ele passou a conviver com ratos. E se acostumou a conviver com ratos e trocou a casa dele por um porão e a companhia de alguns ratos. E até o cheiro dos ratos não incomodava mais, ele se acostumou. Deus não fez você para viver no porão e para viver no mau cheiro. Deus fez você para ser feliz e vencer o pecado e a natureza pecaminosa. Mas existe um anjo rebelde que quer que você permaneça no porão, no escuro e no mau cheiro. Olha só o que esse texto diz, de Patriarcas e Profetas, na página 47. Tal tem sido a obra de Satanás, desde os dias de Adão até hoje, e com a mesma tem ele prosseguido. Para quê? Com grande êxito. Primeiro, é algo que Satanás já experimentou, é algo que Satanás percebeu que é garantia de vitória e de êxito. E é algo que Satanás continua, desde Adão até hoje. E qual é a obra? Qual é essa obra? Qual é essa obra? Ele tenta os homens a desconfiarem do amor de Deus e a duvidarem de sua sabedoria. Sabe quando Satanás percebe que você descobriu que em Cristo não existe condenação, que em Cristo você não está sozinho, a vitória é certa? Em Cristo você é mais que vitorioso? Ele quer que você não esteja em Cristo. Ele quer ocupar você e deixar você sozinho. Ele quer que você fique no porão. Ele quer que você fique acostumado com o mau cheiro. Mas você tem um Salvador. E tem uma luta, mas não está sozinho. O que nós escolhemos nesse primeiro dia da semana? Vamos lutar sozinhos? A nossa natureza está aí. Ela não precisa de ajuda, ela funciona sozinha. E a nossa natureza nos leva para onde? Para a morte eterna. Mas o Espírito Santo, o Consolador que Deus prometeu, ele está à tua disposição para libertar você do maior pecado, da maior luta, da maior tendência pecaminosa que tem. Porque ele tem poder para isso. Eu falo para alguém que neste momento está desesperado, porque a vida está difícil, porque a vida está escura, você está vivendo num porão, você tem sido cercado por situações ruins, não aguenta mais o mau cheiro, mas até se acostumou com isso, tentando barganhar, tentando negociar. Jesus veio aqui neste momento para libertar você desse lugar. Jesus veio aqui neste momento para trazer você para um lugar diferente, para a casa do Pai. Não viva no porão, não viva num lugar onde você vai sofrer. E Paulo diz, você pode escolher viver na carne
ou no Espírito. Você já vive no Espírito, então não saiam daqui. Que Deus te abençoe. E que Deus te dê a verdadeira vida perfumada e cheia de luz em Cristo Jesus. Eu quero cantar um hino no final. Vamos cantar o hino do Inário? Essa numeração agora nova mudou. Eu estava com a numeração antiga, mas vocês conseguem pelo nome, Michael? Não desistir? É algo que nós podemos decidir nesta noite, nesse primeiro dia da semana, porque Cristo em breve voltará. 464, tá bom. Eu estou bom para código, hein, Mike? Obrigado, Mike. Vamos levantar, cantar, não desistir, Cristo vem logo. Na quarta-feira a gente continua com mais um texto da Bíblia, principalmente relembrando essa promessa de Jesus para nós. Louvado seja o Senhor. Você que está em casa, cante conosco e louve ao Senhor nessa esperança. Vamos juntos? Dias bem sei em que triste te senti sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque não nos deixaste à mercê deste mundo mau e contaminado e destruído pelo pecado. Jesus irá voltar, nosso querido Salvador virá nos buscar. Nós temos uma luta, Senhor, e essa luta é diária contra essa natureza que Paulo descreve aqui na tua palavra. Paulo teve essa luta. Paulo precisou esmurrar o próprio corpo, mas ele entendeu que em Cristo ele podia vencer. Em nome de Jesus eu te peço, ilumina a minha mente, ilumina a mente de quem está aqui, quem está nos assistindo, para que entenda a necessidade de ser dependente de Jesus, de amá-lo e de estar em Cristo. Ouvir a voz do Espírito Santo e não alimentar, não conviver, não caminhar segundo a carne. Não alimentar esses pensamentos que nos separam de Ti.
mas alimentar pensamentos que nos edificam, que nos lembram das promessas da Tua palavra e que nos lembram do Teu amor por nós. Nos guarda nos Teus braços, Senhor. Nos abençoe a vivermos a Tua promessa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo somos mais que vencedores. Louvado seja o Teu nome por isso. Em nome de Jesus. Amém.